O livro é fascinante, é uma leitura obrigatória. A resenha de hoje é sobre o livro A Conquista da América, do Tzvetan Todorov. Nesse livro, o autor faz uma análise sobre o encontro dos europeus com o outro, o grande evento do descobrimento da América, da exploração, da conquista, mas um marco sem precedente, um divisor de eras. Mas é claro que ao longo do livro, o mais importante é pensar o que são esses outros. E para responder isso, ele faz um diálogo com navegadores, conquistadores, viajantes, com cronistas, enfim, com leigos e clérigos. Ele se debruça, por exemplo, sobre as intenções de Cristóvão Colombo, o descobridor da América. E aí ele pensa sobre as motivações do Colombo, sejam elas terrenas no sentido das riquezas, sejam elas divinas no sentido da expansão do cristianismo, sejam elas ainda humanas no sentido do descobrimento do novo mundo, suas gentes e sua natureza. A principal motivação do Colombo era a divina. Ele tinha intenção de criar uma nova cruzada. E é por isso que ele procurou convencer o rei da Espanha a usar as riquezas que fossem encontradas na América para iniciar uma nova cruzada à Terra Santa. Mas uma coisa interessante é que o Colombo é muito mais atento à natureza, aos animais, do que aos homens. Sobre os índios ele começa dizendo que são bons, que são generosos, mas ele não busca conhecer esses homens, esses indígenas de verdade. O que ele faz é se basear em falsas realidades, em falsos ideais sobre o paraíso na Terra. Depois ele encarando a realidade, mudando a sua opinião, mudando sua visão e se tornando maniqueísta, ele passa a tratar os indígenas como bárbaros, como maus, como impiedosos. Gradativamente, Colombo passa de um assimilacionismo, que implica na igualdade de princípios, a uma ideologia escravista. E aí ele passa, portanto, a afirmação da inferioridade dos indígenas. Ao fazer a distinção nas atitudes dos indígenas, ele diz que não servem para ser cristãos e, portanto, eles só podem ser escravos. Colombo está associado a dois mitos aparentemente discordantes, contraditórios. Ele vai do bom selvagem quando ele olha de longe, chegando à ideia de cão imundo quando ele encontra o índio de verdade, portanto o índio que pode ser escravizado. Isso porque, segundo Todorov, ambos têm uma base comum, que é o desconhecimento dos índios, a recusa em admitir que sejam sujeitos com os mesmos direitos que ele, mas diferentes. Colombo descobriu a América, mas não descobriu os americanos. Mas o Todorov ele não fica só no Colombo, ele vai além, ele procura dialogar com outras pessoas diferentes, e aí no sentido dos colonizadores, no sentido dos exploradores, dos conquistadores. Então o que ele faz é procurar explicar os motivos da conquista. Ele procura mostrar as diferentes versões sobre a conquista, que incluem, por exemplo, discussões sobre Montezuma, que fala sobre a organização do Império Azteca, e também ele fala sobre Hernán Cortés, por exemplo, e o poderio bélico espanhol. Ele fala ainda do aproveitamento por parte dos espanhóis, do Hernán Cortés mais exatamente, dos descontentamentos indígenas ou dos descontentamentos daqueles que eram dominados pelos aztecas, e portanto o uso desse descontentamento a seu favor. E ao mesmo tempo o Todorov dedica um tópico do seu livro a Montezuma e a visão dos aztecas, dos indígenas de maneira geral, sobre a conquista. E aí nesse ponto ele diz o seguinte: em vez de perceberem o fato como um encontro puramente humano, apesar de inédito, a chegada de homens ávidos de ouro e de poder, os índios integram numa rede de relações naturais, sociais e sobrenaturais, e de certo modo domesticado, absorvido numa ordem de crenças pré-existentes. Os aztecas veem a conquista, isso é, a derrota, e ao mesmo tempo superam-na mentalmente, inscrevendo-a numa história concebida segundo suas exigências. E não são os únicos que agem assim. O presente torna-se inteligível e ao mesmo tempo menos inadmissível a partir do momento que é possível vê-lo prenunciado no passado. Então, de acordo com a sua maneira de ver o mundo, a maneira como eles interpretam o que eles estão vendo, a novidade que eles estão vendo, eles vão ter dificuldade. Os indígenas terão uma visão deformada sobre os espanhóis, pelo menos nos primeiros tempos, principalmente pela ideia inicial dos aztecas de que eles seriam deuses, uma ideia que por sua vez teria um efeito paralisante sobre eles. E aí o Todorov faz uma análise da produção e recepção de discursos e símbolos por parte dos indígenas. A submissão do presente ao passado é uma característica da sociedade indígena na época, seja ela no campo religioso, seja ela na forma de promover a educação dos seus filhos. Por meio de presságios, os indígenas procuram explicar o que houve, encaixando os eventos dentro desse entendimento do mundo, um entendimento que leva em conta a relação disso tudo com os deuses. Tudo está conectado, com o presente sempre sendo explicado pelo passado.
passado. Ao mesmo tempo que existem ciclos constantes sem o sentido linear que a gente daria para as coisas. E o que acontece entre os indígenas é justamente ver a coisa como uma repetição constante. É assim que eles veem o novo surgir, é assim que os europeus e sua espontaneidade, eles são interpretados pelos indígenas como uma coisa diferente que precisa se encaixar na sua explicação do mundo, da realidade, da religião. É assim também que eles são derrotados, por eles não saberem reagir, por verem o que ocorre como algo inserido dentro de sua visão cosmológica e cíclica. Os indígenas são derrotados por não terem respostas à novidade. Um outro tópico dentro do capítulo 2 trata sobre Cortés e os signos. E aí o autor faz uma análise do conquistador, da maneira como ele age, a maneira como ele interpreta a realidade, a maneira como ele lida com as discordâncias entre as tribos indígenas. E aí que o autor promove uma análise do Cortés em relação ao que os precederam, inclusive o Colombo. E ele diz o seguinte, que a diferença entre Cortés e os que o precederam talvez esteja no fato de ter sido ele o primeiro a possuir uma consciência política e até mesmo histórica de seus atos. Ele possui um espírito de adaptação, de improvisação por vezes, e é o que o diferencia também dos indígenas. Além disso, ele é mais complexo, ele é mais político, ele cria uma tática de guerra de conquista, uma política de colonização em tempo de paz. Ao contrário de Colombo, ele não quer apenas tomar, ele quer também compreender o que ele está tomando. São signos que o interessam mais do que os seus referentes. O que ele busca é o domínio da comunicação humana e não da comunicação com o mundo, com o além, como fazem os indígenas. E aí ele usa os intérpretes, que são os conhecedores da língua maia, da língua asteca. Enfim, o que acontece é uma conquista da informação, que são coisas decisivas no processo de conquista da América. Dentre outras coisas, o que o Todorov faz é mostrar a diferença essencial entre as atitudes e reações diante dos signos apresentados e as ações necessárias de Montezuma, de Cortés e de um ante o outro. Seja mostrando a paralisia, a inabilidade do Montezuma, seja mostrando a sagacidade, a capacidade de adaptação, de lidar com o outro, no caso do Cortés. E aí o Todorov segue dizendo o seguinte: a comunicação entre os astecas é, antes de mais nada, uma comunicação com o mundo, e as representações religiosas têm um papel essencial. No tópico seguinte, o Todorov analisa os atos de compreender, de tomar, de destruir. Os espanhóis bem compreenderam, admiraram os astecas, as suas obras, as suas construções. No entanto, os aniquilaram e destruíram as suas cidades, os seus monumentos. Como a compreensão não foi acompanhada de um reconhecimento pleno, reconhecimento do outro como sujeito, então essa compreensão ela foi utilizada no sentido da exploração, a exploração no ato de tomar. O autor dá então diversos eventos sobre a destruição humana, e aí ele mostra de forma bem clara, com exemplos muito detalhados até em alguns casos, sobre a destruição do outro, e isso de forma bem macabra, pra gente dizer pouco. Tem sim exemplos de enforcamentos, esquartejamento, golpes gratuitos de espada, o ato de jogar adultos e crianças aos cães. E o Todorov faz isso para procurar mais respostas sobre o que aconteceu e como aconteceu. Diz que parte disso se explica pela busca do enriquecimento, que traria prestígio, que traria reconhecimento, mas não seria só isso também. Se buscava também o poder de quê? O poder de controlar, de deixar viver e de matar. Essa destruição do outro, ela se insere no conjunto de coisas que constroem o evento do genocídio. Ao assassinato, ao massacre, somam-se, por exemplo, as doenças trazidas para a América, soma-se ainda os maus tratos, as péssimas condições de trabalho. Cada uma dessas coisas são mais ou menos mortais e elas vão se somando, se complementando. Seja como for, todas elas têm a ver direto ou indiretamente com a vinda, a ação dos conquistadores, dos colonizadores. Seguindo no capítulo 3, tem um tópico que se dedica às discussões na época que se davam em torno da questão da igualdade ou da desigualdade. Nesse sentido, o Todorov procura mostrar os dois grupos de argumentos que eram usados e as justificativas que eram dadas por autores como Las Casas, Sepúlveda, que eram autores famosos naquele momento. Um procurando mostrar os elementos da desigualdade dos índios, baseando-se, por exemplo, nas características, nos costumes, o que justificaria, por sua vez, a escravidão. Já o Las Casas defendendo o igualitarismo, embora do ponto de vista também cristão. Iguais ou não, os índios são vistos como os outros, ou para servirem e serem objetos, ou condenados a serem cristãos, tendo, portanto, que renegar suas origens, os seus costumes.
O tópico imediatamente seguinte fala sobre escravismo, colonialismo e comunicação. E aí o Todorov faz considerações sobre as visões de Las Casas e outros pensadores, mostrando que esses adotam a mesma atitude em relação aos índios. Atitude no sentido de que não se devia combatê-los, não se devia escravizá-los. Não é porque isso faz sofrer os índios e a consciência do rei, mas também porque é importante para as finanças da coroa. E aí mesmo com discussões e tentativas de repensar a colonização, que passa pela conquista e a pacificação, com vistas a um processo mais ameno, o objetivo continua sendo o mesmo, a submissão das terras americanas à coroa espanhola. O capítulo 4, mais exatamente, tem como tema conhecer. E aí que Las Casas aparece mais uma vez, mostrando Todorov que ele passa por uma mudança de visão. Ele vai deixando a visão assimilacionista e ele vai passando a partir da velhice a ter uma visão mais perspectivista, em que cada um é relacionado a seus próprios valores em vez de ser referido a um ideal único. Outros religiosos e colonizadores da época também são citados nesse capítulo, como o Cabeça de Vaca, como o Diego de Landa. São nuançadas as suas visões sobre os indígenas, mas mesmo assim, em geral, o que eles fazem é se voltar para a assimilação. Uns, como o Cabeça de Vaca, por exemplo, convivem com os índios, os entendem, os defendem, mas nem por isso eles perdem a sua identidade espanhola, assim como a ideia de assimilação dos indígenas ao cristianismo. Outros, como o Diego de Landa, religioso franciscano, assumem funções administrativas da coroa. Eles lidam e convivem com os índios, mas seguem vendo o índio como um outro a assimilar. E assimilar, se não for no sentido voluntário, então pela imposição, pelos castigos exemplares. Em outro tópico, Todorov vai buscar autores que consagram suas obras aos índios, tais como o Diego Durán, Bernardino de Sahagún. Durán, por exemplo, viveu a sua infância na América, o que não muda a sua visão e o ímpeto de converter os indígenas. Para convertê-lo é preciso conhecê-lo, é preciso estudá-lo profundamente. E em seguida destruir todos os vestígios da sua religião. Como nos explica o Todorov, do ponto de vista do Durán, para poder extirpar as idolatrias é preciso aprender a reconhecê-las primeiro. Durán é um cristão rígido, ele é intransigente, defensor da pureza religiosa, o que não impede ele de encontrar semelhanças nos ritos indígenas com o cristianismo e no final com o judaísmo. E ele acaba por ser identificado como um mestiço cultural, seria o primeiro mexicano, segundo Todorov. O domínio do saber leva o Durán a uma aproximação com o objeto observado, mas essa aproximação justamente bloqueia o seu processo de conhecer, de saber sobre o indígena. E aí ele acaba se misturando ou perdendo o papel de intermediário entre o que estuda e os espanhóis, que afinal de contas são os seus leitores. E aí, segundo Todorov, o Durán seria então um dividido, seria um cristão convertido ao indianismo, que ao mesmo tempo converte os índios ao cristianismo. O tópico seguinte é dedicado ao Sahagún, que é um monge franciscano que estuda e se forma na Espanha e que vai para a América com 30 anos. E aí ele vai com o mesmo objetivo do Durán, que seria evangelizar e propagar o cristianismo. Sahagún aprende a língua nahuatl, ele domina essa língua e ao mesmo tempo usa ela na sua empreitada. Ele tem uma vantagem que ele busca preservar, ele busca conhecer a cultura indígena. E aí, analisando esses autores, o Todorov dá atenção à forma como eles escrevem, em que voz eles falam, e como intervém na composição do texto, sendo eles fidedignos ou verdadeiros. Ele analisa também a interação entre o escritor e o leitor, ou a intenção do escritor, o seu discurso, a forma como ele apresenta o seu texto, as suas intenções, a linguagem usada e, claro, a receptividade do que eles escrevem. E aí o Todorov faz isso comparando os autores já citados, desde o Sahagún, o Durán, com os outros autores que já foram tratados ao longo do livro, e outros, por exemplo, como o Motolinha, que é bem famoso também naquele momento. Em resumo, tomando o que eu disse até aqui sobre o livro, nós vemos o Todorov analisando os conquistadores, as suas visões, as reações, as relações com o outro. Nós temos uma análise profunda, embora não definitiva, uma análise do que foi o processo de conquista, desde o primeiro contato ao longo do processo, nas primeiras décadas, que vai da despreocupação do Colombo com o elemento humano, que passa pela relação com o outro que ele encontra, passando também por uma ação mais refletida, embora destruidora, dominadora do Cortés, os seus companheiros, os outros dominadores, inclusive do Império Inca também. Trata então o autor das diferentes formas de destruir, de desconstruir, de dominar, assim como as formas de entender, de dialogar com o outro. Claro, tomando sempre o ponto de vista dos cristãos, que são considerados o nós.
cristãos que dominam, que destroem, que procuram formar um novo homem, um novo cristão no novo mundo. Conquistadores, dominadores, exploradores, colonizadores que também olham, que registram por vezes com admiração. Um contato de mundos que mudaria a história, não só do novo mundo que se conquista, mas também da Europa, do velho mundo, especialmente no caso da Espanha. Espanha que aprende, mas mais do que tudo se impõe como superior e se impõe como dona do que descobre e conquista. Como eu disse desde o começo, o livro é ótimo e vale muito a leitura. Aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar. E por enquanto é isso. Espero que a gente se veja no próximo vídeo. Até lá, um abraço, tchau, tchau.